Sem fé, a vida fica mais difícil. Muitas vezes, sem fé, a gente dificulta a nossa vida. Mas eu quero te trazer uma outra percepção de fé, um pouquinho mais profunda do que realmente é a fé, a importância de você sustentar a tua fé todos os dias, mas eu também quero te trazer uma percepção um pouco menos religiosa. É claro que muitas vezes a religião é importante sim, mas eu quero falar muito mais da crença e do sentir, do que dogmas religiosos. Eu quero falar da fé como sentimento, da fé como sensação, que só você pode medir o quanto você tá realmente conectada com a tua fé ou não. Primeiro ponto que vale a gente pensar é o seguinte: a fé, ela tá muito ligada ao acreditar. E aí esse acreditar, ele é diferente para cada um. Mas se a gente for olhar a essência, a fé, ela é muito sobre acreditar em algo que tá fora do teu controle. Seja confiar, ter fé no teu eu do futuro, ter fé, ter confiança que você vai saber resolver as coisas na hora certa, no momento certo, e não ficar ruminando as coisas de uma forma muito preocupada e ansiosa. Então, ter fé em você também. Olha a importância da gente acreditar na gente mesma, da gente ter fé que nós teremos as habilidades necessárias no momento certo e deixar pra se preocupar quando tiver que se preocupar, no futuro. Porque muitas vezes a ansiedade é essa antecipação do futuro e o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, o medo de vários sentidos. Mas se você confia em você, se você tem fé em você, se você acredita que você é sempre capaz de resolver o que precisa resolver, olha como a fé em você mesma já muda o cenário, como você já consegue se acalmar. E é essa questão de a fé conseguir acalmar e trazer a gente para aqui e para agora, é isso que eu quero falar. Independente da fé que você tenha. Por exemplo, o mais conhecido é a gente ter fé em algo maior que nós, seja Deus, seja outro nome, seja outra figura espiritual que você se conecte. O ponto é, se você tem fé em algo maior do que você confia, que você sabe que tem a maestria de tudo que acontece, chega um momento também da vida que você entrega, principalmente as situações que você não tem controle. E é por isso que eu venho falando que quanto mais fé a gente tem, menos a gente dificulta a nossa vida, porque a gente faz o que tem que fazer e a gente entrega quando tem que entregar. Se você tem fé em você, então você faz o que você precisa fazer e você entrega quando tem que entregar, porque sabe que a hora que tiver que tomar alguma outra atitude, você vai tomar. Se você tem fé em algo maior que você também, porque uma coisa não anula a outra, você também, o mais correto é você fazer o que precisa ser feito e entregar para esse ser supremo, superior, que orquestra tudo isso, e aí você solta e aí você fica tranquila. Por isso, mais uma vez que eu comecei dizendo, a vida fica mais difícil quando a gente não tem fé. Por quê? Porque a gente traz tudo no braço. Eu tenho que fazer, beleza? Isso não, ter fé não anula o fazer, mas quando a gente não tem fé, a gente fica ali fazendo e a gente fica ruminando os resultados, a gente fica ruminando se a gente vai conseguir ou não vai, se vai dar certo ou não vai. A gente quer resolver tudo no braço, entende? E muitas vezes a gente não relaxa. Por isso que eu comecei falando sobre a fé em você e a fé em algo maior. Porque a fé, ela tá diretamente ligado à paz interior. E eu vejo muito nos meus atendimentos de tarô, de astrologia, muitas pessoas têm um potencial muito grande de ter uma fé inabalável, de ter uma fé, uma confiança, uma crença em si e em algo maior, muito forte, mas não foi ensinado a fazer isso pela correria da vida, do automático. Às vezes a pessoa não tem tempo para olhar para dentro e estimular a tua fé tá muito ligado a você ouvir uma voz que é muito sutil, sabe? Quando a gente fala de se conectar com a fé, a minha percepção, na imagem que vem na minha cabeça, é um pouco até do que eu tô fazendo aqui. É fechar os olhos e ouvir as vozes que vêm de dentro de uma forma muito sutil e que te dão uma paz. E é o que eu tava comentando, quando a gente não consegue ouvir essa voz interior, quando a gente não consegue acalmar o nosso sistema nervoso, quando a gente não consegue encontrar um tempo na nossa rotina, no nosso dia a dia, para ouvir essa voz que é muito sutil, que é tanto a voz do nosso eu superior quanto a voz da divindade superior, de Deus, da Mãe Terra, do que você quiser chamar, do universo. E vale lembrar, a gente só consegue escutar essa voz no silêncio. Nem que seja no silêncio na hora do banho, né? Tem rotinas e rotinas. Tem gente que realmente tem uma vida muito corrida, enfim, momentos e momentos. Mas vale você observar, você sempre vai ter um minutinho, seja no teu banho, na hora que você tá no banheiro, que você consegue fechar os olhos e se conectar.
e alimentar a tua fé. Sempre lembra, quanto mais você tenta resolver a vida terrena só no braço, só aqui na vida material, mais pesada ela fica. Quando você tiver alguma coisa para resolver, quando você tiver alguma coisa para esperar um resultado, um crescimento, aquilo vai ficar cada vez mais pesado. E enquanto você tem fé, enquanto você acredita que tem algo maior do que você, seja algo no plano espiritual, seja o teu eu do futuro, você consegue viver o aqui e agora. E quando a gente consegue viver o aqui e agora, é onde a ansiedade vai embora, é onde muitas vezes o ruminar do passado também vai embora, e muitas vezes o ruminar do passado ele pode estar ligado a uma depressão, é ficar revendo o que foi, o que poderia ter sido, e quando a gente está no aqui, no agora, confiante de que tudo é como tem que ser, realmente confiante, realmente com fé, num plano maior, a gente consegue viver com mais presença e aproveitar. Eu gosto sempre de lembrar, eu tenho certeza que os momentos mais marcantes positivamente da tua vida, você estava vivendo o presente. Você não estava vivendo aquele momento pensando no futuro e nem no passado, você estava lá. E é por isso que você tem a memória daquele momento, porque você estava presente. A criança, ela nos ensina muito sobre isso. Nós, quando éramos criança, muitas vezes a gente estava no momento presente. Outras crianças, a gente pode observar, elas vivem concentradas, elas estão ali, naquele momento, sem futuro, sem passado, muitas vezes. Ou seja, não tem peso, tem paz, tem presença. Não tem preocupação. E não ter preocupação não quer dizer que você não tem que ser responsável. Quer dizer que você não precisa ficar ruminando os cenários negativos, ruminando somente o lado desafiador. E quando a gente tem algo que está fora do nosso controle, seja um resultado, seja qualquer coisa que não está nas nossas mãos, é ali que a fé se coloca na nossa frente e fala: agora você precisa ter fé. Porque nem tudo está nas tuas mãos. A gente acha muitas vezes que a gente é dono do mundo e que se eu fizer isso, isso vai acontecer. Nem sempre, porque a gente pode olhar para a natureza, por exemplo, e ver que tem uma força muito maior guiando a natureza. Todos os ciclos de morte e renascimento da natureza é uma força maior do que nós que guia tudo isso. E na nossa vida também tem essa influência. Mais uma vez, o combo perfeito é você ter consciência do que está nas tuas mãos, do que é de tua responsabilidade, e entender qual é o momento exato que você precisa soltar e ter fé, porque nem todo o processo, nem todas as questões você consegue guiar e controlar do começo ao fim. Muitas vezes tem uma mão divina, uma mão superior. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito que fala mais ou menos assim: é importante sempre deixar espaço para o brilho das estrelas entrarem na nossa vida. Ou seja, deixar espaço para os milagres, deixar espaço para as reviravoltas, deixar espaço para que o incontrolável pegue sim um pouco das rédeas da nossa vida e guie. Mas isso não tira a tua responsabilidade. O ponto é trabalhar a tua fé, trabalhar a tua confiança. Porque é só assim que você vai ficar tranquilo, porque é só assim que você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e ter certeza de que o que você fez, o que estava nas tuas mãos foi feito e que chegou o momento de entregar. Porque quanto mais a gente quer controlar tudo, quanto mais a gente quer prever tudo e querer controlar todos os resultados, mais estressado a gente fica, mais o nosso sistema nervoso fica realmente nervoso. E é trabalhando a nossa fé que a gente melhora a nossa própria vida, porque muitas vezes sem fé a gente dificulta, sabe? A gente fica dando com a cabeça na parede em algumas coisas que se a gente soubesse entregar, confiar, entender, conseguir ouvir as vozes desse plano superior, mais leve as coisas ficariam. E sabe o que me inspirou a falar de tudo isso? O movimento de Júpiter em Leão. Júpiter entra em Leão agora no dia 30 de junho de 2026 e fica nesse signo até 26 de julho de 2027. Então é um ano e um mês mais ou menos que Júpiter fica no signo de Leão. Júpiter demora em torno de 12 anos para voltar num signo, então a gente só vai ter Júpiter em Leão daqui 12 anos novamente. E esse posicionamento me faz pensar o seguinte: Júpiter é o planeta que fala da fé, da crença, do acreditar em algo maior do que você, seja o teu eu do futuro, seja algo realmente maior no plano espiritual, ter uma fé, ter uma crença, ter valores em relação a isso. E Leão é o signo da autoconfiança, da autoestima, de você saber se colocar num pedestal. Então, pensei muito nisso, assim, essa confiança em algo maior e essa confiança em nós mesmos. Porque de nada adianta também a gente só acreditar em algo maior do que nós e a gente se colocar para baixo. O ponto é você se unir com essa força divina, entender que essa força divina e poderosa que guia todo o universo habita em você. Então não fique se colocando para baixo também, não se coloque como inferior, reconheça a tua força. Até porque, né, eu acredito muito que a gente é imagem e semelhança dessa força divina que nos guia.
Então, se somos imagem e semelhança, a gente também tem essa força, a gente também tem que ter essa confiança, a gente tem que entender que essa força divina habita em nós. Então, reconheça, se coloque nesse pedestal. E aqui não é para alimentar ego, ego falso, ego que não sustenta. Aqui é para que você tenha autoconfiança. Porque sem autoconfiança, a nossa vida, infelizmente, não vai para frente. Porque se você não confia em você, se você não confia nos teus talentos, nas tuas habilidades, você trava, você para, você se diminui, as coisas não fluem. Então esse Júpiter em Leão vem para alimentar também essa fé em nós mesmos, junto com a fé em algo maior, até para que a gente também não se ache o dono do mundo, para que a gente entenda que sempre tem uma força maior do que nós nos guiando. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para deixar o teu like, para deixar o teu comentário, o que você achou, o que você pensou sobre esse tema, o que ativou aí para você, compartilhar com quem você acredita que pode gostar desse vídeo, porque tudo isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você quiser mais clareza, mais direcionamentos para os teus caminhos, eu posso te ajudar com consultas de astrologia e de tarô. E eu te espero no próximo vídeo.